Acendeu. Shalom. Hoje eu quero fazer um breve comentário a respeito da Páscoa. Muita gente, muitas pessoas no mundo, ou mesmo até muitos judeus, não sabem qual é a origem da Páscoa e nem mesmo o que significa a palavra Páscoa, porque isso foi adulterado, foi escondido dentro da religião do judaísmo. Mas nesse pequeno vídeo que eu tive o prazer, a honra de apresentar para você, nós vamos juntos entender, neste pequeno breve vídeo, de onde veio a Páscoa e para que serve a Páscoa, que todos os judeus no mundo inteiro comemoram a Páscoa, mas poucas pessoas falam a verdade, eles omitem a verdade, escondem a verdade a respeito da Páscoa. Então vamos, eu e você, juntos, desvendar esse tão mistério a respeito da Páscoa. Aonde nós entendemos e sabemos, a Páscoa é uma festa anual, feita uma vez por ano, celebrada pelos judeus, ou seja, pela a nação de Israel, que significa a passagem. Páscoa significa passagem. Mas passagem do que, eu pergunto para você? Passagem do que? É a passagem de um anjo exterminador mandado pelo Deus de Israel, né? Esse anjo exterminador que passou pela terra do Egito, ferindo e matando todos os primogênitos egípcios, inclusive até os animais que acabavam de parir. Esse anjo exterminador, mandado pelo Deus da nação de Israel, foi lá e matou até os próprios animais. Ele não poupou nem os primogênitos daquelas cujas casas tivessem as vergas ou o batente da porta ou umbrais de suas portas aspergida com o sangue de um bode. Ou seja, o cara que era judeu, ele matava um animal, um bode. Você pode conferir isso nas suas escrituras, no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 13, 14 até o 23. Então o cara era judeu, estava lá escravo no Egito, ele matava um bode, passava o sangue no batente da porta, como uma marca e um símbolo. Então ali o anjo destruidor, amando pelo Deus da nação de Israel, poupava a vida daquela pessoa que tinha aquele sangue de bode no umbral, no batente da porta. Mas eu pergunto para você que está me assistindo, você que é judeu, mas quem era aquele anjo que passou pelo meio do Egito matando os primogênitos? Vamos ver então o que diz o texto e a leitura para identificar a identidade como sendo este anjo um matador de crianças. E Jeová, quer dizer, Jeová, o Deus de Israel, dos hebreus, né? E Jeová disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Assim Jeová, que é o Deus dos hebreus, tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. E desde o primogênito de Faraó, que haveria de apresentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Você confira nas tuas escrituras, no livro de Êxodo,
capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Esse anjo que matou milhares de crianças na calada da noite, derramando assim sua última e maligna praga, é estabelecido assim o chamado no meio do judaísmo a Sagrada Páscoa. Nós sabemos que Jeová já havia derramado suas pragas no Egito, tais como rios que se transformaram em sangue, praga das moscas, maldição das úlceras, praga dos piolhos, praga das rãs, peste no gado, saraiva, gafanhotos e trevas. A praga da morte dos primogênitos foi a 10ª dessa sequência maldita de malignidade. O povo de Israel já estava na malignidade no Egito como escravo por 400 anos. Lembrando aqui que o povo foi jogado e gerado no Egito pelo próprio Deus deles. O próprio Deus de Israel foi que colocaram eles lá como escravo no Egito. Porém, a exigência de Jeová era que um cabrito sem defeito fosse morto e o sangue do animal fosse colocado sobre a porta das casas. Assim, quando o Deus de Israel passasse à meia-noite, a criança não morreria. Logo, um animal morreu no lugar de um ser humano. Sempre os animais pagando as contas. Exatamente à meia-noite, a 10ª praga aconteceu e todos os primogênitos do Egito foram assassinados pelo Deus dos hebreus. Inclusive o filho de Faraó também. Depois disso, Jeová parou de endurecer o coração de Faraó, que então deixou o povo ir embora. É aqui que começa a Páscoa. O ritual realizado na primeira Páscoa deveria então, a partir daquele momento, ser observado todos os anos pelas próximas gerações, e foi assim que aconteceu. Basta você conferir no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 27. Você sabe, amigo judeu, que o seu Deus gosta de ser lembrado assim como um Deus matador e destruidor de pragas? Mas nós entendemos de uma maneira diferente. Quando o Salvador, Yahushua, ou Jesus, ou Yeshua, conforme você queira chamá-lo, ele veio aqui para o nosso meio, pela humanidade, no meio do povo hebreu, do meio do povo judeu. Ele se ofereceu como um cordeiro pela humanidade. E eu pergunto, se ofereceu para quem e para quê? Meu amigo judeu, o Salvador, Yahushua, Yeshua ou Jesus, conforme queira, se ofereceu ao Deus dos hebreus, o Deus da Páscoa. Se ofereceu àquele que determinou que alguém tem que morrer para que outros sejam libertos. O Salvador, Yahushua, Yeshua ou Jesus, se ofereceu ao Deus dos hebreus pelos homens como um cordeiro pascal. Páscoa de Jeová, tanto que Jeová morreu bem na véspera da Páscoa e ressuscitou em seguida no sábado da Páscoa. Se você conferir no livro de João, o capítulo 19, verso 31 e 33. Por isso o apóstolo Paulo disse: limpai vós do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o Salvador, Yahushua, Yeshua ou Jesus, a nossa Páscoa, nossa, do povo gentil e não do povo hebreu, foi sacrificado. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Isso significa que é a Páscoa do Deus dos hebreus
E a outra é a Páscoa de Yahushua, o Filho do Pai Eterno. Pelejar e matar contra crianças de colo é uma atitude maligna e má. Lembrando que o Deus dos hebreus fez todas aquelas desgraças no Egito para que se fosse conhecido pela maneira de fazer a fama. Resumo, eu vou resumir aqui agora. A Páscoa significa uma passagem. Quando o Deus dos hebreus, destruidor, passou e assassinou milhares de crianças egípcias, derramando assim sua 10ª desgraça e libertando um povo sofrido e humilhado por 400 anos num deserto, que foi na verdade um inferno para os judeus. Porém, Yahushua, o nosso Salvador, e Yeshua, ou Jesus, conforme você queira, veio e se ofereceu ao Deus dos hebreus como um cordeiro pela humanidade, mudando assim o sentido macabro da Páscoa estabelecida por esse Deus cruel e assassino. Por isso, meu irmão, é que eu creio, sigo e obedeço ao meu Salvador, Yahushua e Yeshua, ou Jesus, conforme você queira. E não creio nessa Páscoa que os judeus celebram, porque só traz lembrança de sofrimento, tristeza e assassinato. Fique na paz e até a próxima. Shalom, shalom e shalom!